Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Bom, pessoal, estamos aí, né? Chegando aí. Hoje não é um dia tão pesado, né? Hoje eu consegui chegar, já tem 1 hora, já deu para tomar um banho, já não foi aquele dia barra pesada que nem ontem, né? Ontem eu chego correndo, né? Mas é um dia muito trabalhoso, né? Também foi um dia legal, porque eu consegui colocar um, um script complicado aí que muita gente estava precisando para resolver um problema, eu consegui colocar aí na internet aí para quem quiser usar, né? A gente tem a nossa trajetória envolvendo a religião, todo mundo sabe, mas eu também tenho o meu trabalho, as minhas atividades, né? Então eu fico fazendo as duas coisas, né? Chegou alguém, quem é que chegou aí? Paz e bem, Morgana Ambrosim. Morgana, eu não estou te reconhecendo não, mas paz e bem, seja bem-vinda. Boa noite. Nós estamos aí, daqui a pouco a gente vai começar, sabe? Daí eu gasto os primeiros minutinhos recebendo as pessoas, conversando com cada uma, né? Depois a gente faz a leitura, né? E faz uma reflexão que as pessoas podem opinar à vontade, né? É só a gente ter oportunidade de esperar para a gente poder fazer a nossa reflexão, fazer a nossa conversa junto, né? E aí, é claro, quando eu estiver falando, se você quiser participar, é super bem-vinda, né? Não tem nada de especial. Né? A gente tá aí para conversar, para bater papo, né? Entendeu? Vamos lá, vamos esperar aí o pessoal ir chegando para a gente ir conversando, né? Então mais um pouquinho a gente vai. Fica mais 2 minutinhos, tá? A reflexão de hoje, Evangelho de Marcos, né? É uma reflexão conhecida nossa, né? Nada que já não seja muito conhecido, né? É só mesmo tempo daqui a mais um pouquinho a gente começar, mas mesmo sendo algo conhecido, né? É algo que dá para a gente fazer uma reflexão nova sobre o tema, sabe? Estou aproveitando aqui, vendo se tem mais alguma coisa, mas é isso mesmo, né? Vamos esperar mais um pouquinho, está quase na hora, né? Eu fico aqui, eu estou de frente, aqui do lado está o computador, sabe, onde fica o texto. Fechado, o texto na posição certa, mas reiniciou a coisa e aí entrou outra, né? Entrou mais outra pessoa aqui. Nayana! Oi, Nayana! Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Como é que você está? Boa noite, paz e bem. Estamos aí, está quase na hora de começar a live de hoje, né? Então, olá, doutor. Não precisa. Tá com Covid, menina? Não, doutor Covid. é, eu sou obrigado a dizer que atualmente eu sou o doutor Covid mesmo. Tome Covid pela venta, eu tomo Covid no trabalho, Covid no atendimento, né? As pessoas ligam para mim para falar de Covid, é Covid no Telegram, é Covid no WhatsApp, é Covid no Instagram. Sou um homem só de Covid. Fazer o quê, né? Exaustão, dor no peito, é.
Sabe, infelizmente, são sintomas muito comuns na Covid, né? Existe um grupo de pessoas que me relatam uma exaustão assim assustadora. E não é falta de ar, pessoal. Eu pergunto, você está com falta de ar? Não, Bernardo, eu não tenho energia para fazer as coisas. As pessoas me referem assim como se ninguém aguenta, kkk, diz Nayana. Tem gente que fala assim, Bernardo, parece que tem um vampiro que tirou minha energia toda. É uma coisa assim. Né? Mas vamos começar a leitura? Eu acho que a gente pode fazer uma relação com a Covid e a leitura de hoje. Pode, Bernardo? Vamos ver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira que haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, né, o Algarte entrou, paz e bem, Algarte. A Nayara comentou: não aguento ficar de pé, porque sinto no peito como a leitura. Sabe, pessoal, a leitura de hoje, ela nos traz uma questão muito importante, né? Que é a possibilidade de fazer o bem, a oportunidade de fazer o bem. Paz e bem, Algarte. Nayara está comentando dor, é verdade. Está muita dor, Covid, essa falta no peito. Às vezes pode ser até miocardite, tem que procurar o médico, tá, Nayara? E aí, sabe, uma coisa que me chama a atenção nessa leitura e que a gente pode aplicar para essa situação que a gente está conversando aqui. Jaqueline Miranda. Paz e bem, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Sabe, pessoal, quando é o momento para fazer o bem? É possível existir alguma regra, alguma lei que nos impeça de fazer o bem? Sabe, outro dia eu vi assustado uma proposta de um vereador, não me lembro a cidade agora, então não vou chutar, que queria fazer uma lei para proibir as pessoas de dar esmola. Eu fiquei olhando aquilo e eu vou dizer para você que eu tive que me segurar. Eu tive que me segurar porque a minha vontade era fazer um post raivoso, era fazer uma coisa assim, mas eu consegui me conter, né? E aqui a gente vê muito bem essa realidade aqui, né? Entrou alguém aqui, MG Deveras. Boa noite. Sabe, pessoal, para pensar um pouco. Vamos pensar. Existia uma lei. Quando Jesus estava lá, existia uma lei. No sábado você só pode rezar para Deus. Você só pode viver para Deus. Você não pode fazer nada no sábado. Mas havia
uma pessoa com a mão seca. A mão seca quer dizer a mão estava inútil, por assim dizer, a mão estava assim. Provavelmente uma lesão nervosa, alguma coisa, a mão estava assim. A mão não funcionava, não servia para nada. Esse tipo de pecado era um pecado terrível na cabeça das pessoas. Como assim pecado, Bernardo? Porque na cabeça do judeu da época, a mão seca era sinal que ele havia tido um pecado grande. Ah, você perde um dedo, depende do dedo, né? Depende da mão. Mas quanto pior for a incapacidade, maior é o pecado. Então, a pessoa que perdeu a mão tinha cometido um pecado terrível, era uma pessoa excluída. E Jesus podia curar essa pessoa. Mas a regra diz, não pode curar ninguém. Olha como a lei está sendo deturpada. Porque eu duvido que quando Deus criou essa lei e entregou-a ao povo judeu, não era uma lei que impedisse de fazer o bem. Nós não podemos abrir mão de fazer o bem. Nós não podemos abrir mão da oportunidade de fazer o bem. Bernardo, quer dizer que eu tenho que fazer o bem sempre? Não. Porque você não pode ser obrigado a fazer uma coisa. Eu vivo dizendo às pessoas que me consultam, Bernardo, tal coisa é obrigatório, o que é obrigatório não é meritório. Aquilo que você faz por obrigação, você faz porque você é obrigado a fazer, não é mérito. Inclusive, o Papa Paulo VI, ele faz um documento do Concílio Vaticano II sobre o apostolado dos leigos, ou seja, a atividade do leigo no mundo. Ele fala, né, sobre a possibilidade de nós fazermos caridade. E ele diferencia muito o que é a caridade de uma pessoa do que é a caridade de um governante. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. E é muito interessante porque ele fala assim, nem se dê glória aquilo, nem se dê glória a título de caridade aquilo que é devido por justiça. Ou seja, se eu hoje dou um prato de comida a um irmão com fome, é uma caridade minha. E isso eu serei devidamente visto pelas pessoas. E acredito que a maior parte das pessoas vão olhar e falar assim, que bom, o Bernardo deu um prato de comida para um faminto. Mas se eu sou o prefeito, o governador, o presidente, se eu sou um político, um senador, um deputado, pessoal, se eu dou de comer a essas pessoas, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, porque isso é justiça. Então, vamos entender a justiça, e aqui principalmente a justiça social, que é a justiça para fazer o bem, a justiça que defende os direitos devidos das pessoas, é uma coisa. O que eu estou falando é a sua ação individual. A sua ação individual deve ser sempre oportuna. Observe aqui que Jesus fala muito bem. O que eu devo fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Sabe, essa é a pergunta. Frente a qualquer lei, o que eu devo fazer? O bem ou o mal? Frente a qualquer situação, o que eu devo fazer? O bem ou o mal? Nesses quase 2 anos de live, interrompidas. Por quê? Porque pessoas ligavam insistentemente para mim, podia ser algo importante, o pessoal, vou acabar com a live. Bernardo, mas você estava na live, mas era a oportunidade de fazer o bem. Né? É isso que a gente tem que entender. Existe algo que precede. Existe algo que tem uma preferência. É por isso que Jesus fala.
o que é permitido fazer no sábado, o bem ou fazer o mal. Sabe, o que é permitido fazer na minha família, o bem ou o mal. O que é permitido fazer no meu trabalho, o bem ou o mal. O que é permitido fazer na minha pastoral, o bem ou o mal. Em qualquer lugar você tem que perguntar isso. E a resposta é sempre o bem. Ah, Bernardo, mas existe a regra não pode suplantar a necessidade de fazer o bem. Nós que seguimos Jesus, nós consideramos que fazer o bem é uma prioridade. Peguem lá, por exemplo, o episódio do jovem rico. Vejam o que Jesus fala para o jovem rico. Você vai ver que é todos os momentos de fazer o bem. Veja quando João é interrogado por vários, João Batista é interrogado por vários, sobre o que fazer para o batismo. Tudo que ele responde é fazer o bem. Sabe, Isaías, ele chega a ser radical e dizer assim, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, a gente tem que pensar que a oportunidade do bem é nosso caminho. Eu chego a dizer que se você se preocupar em fazer o bem, o mal você não vai fazer. Eu vivo dizendo às pessoas, quem ama não peca. Ah, Bernardo, será que eu posso fazer isso? Porque eu não sei se isso é pecado, você está amando. Estou, Bernardo, está sinceramente amando? Estou sinceramente amando. Então faça. Bernardo, mas isso aí que você está falando, não sou eu que estou falando, é Paulo. O amor é a chave da perfeição. Sabe, a gente tem que entender que quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para fazer o bem. Observa o que ele faz aqui. Fulano, levanta e vem para o meio. Aquele homem que estava numa situação marginal, numa situação de exclusão, na beira da sociedade, à margem de tudo, ele vira e fala assim, levanta. Quando ele levanta, ele põe ele em situação de destaque, porque está todo mundo sentado. Vem para o meio, todos olham para ele. Ele tira aquela pessoa que está lá, largada, abandonada, e traz ela para o meio. Sabe, um grande amigo meu, o Raymond, fala assim, eu não posso fazer uma política pública, porque o Raymond é vereador, sabe, pessoal? Eu não posso fazer uma política pública se eu não chamar as pessoas que são atingidas por essa política. Ou seja, o que ele está falando? Eu quero fazer uma política pública sobre guia de turismo. Eu não posso chegar aqui da minha sala refrigerada e dizer assim, vou fazer aqui, fiz, canetei isso aqui. Eu tenho que chamar as pessoas. É por isso que Jesus vira e fala assim, vem cá, vem para o meio, para que todos te vejam, para que todos te ouçam. Se lembra quando Jesus se encontra com o cego Bartimeu? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Cala a boca, cego. Inútil, cala a boca. Está perturbando o mestre. Jesus vira e fala, traz ele aqui. Traz ele aqui. Trouxe ele para o meio. O que você quer? Ora, se você está cego, está diante de Deus, o que você quer? Você quer que ver, né? Mas por que Jesus pergunta? Porque você não pode fazer o bem da sua cachola. Ah, não, eu acho que o melhor que tem para fazer para essa pessoa é isso, então vou fazer isso para ela. Quem disse que é isso? Eu disse, você entende do problema? Você entende do riscado? Você sabe que é melhor para aquela família? Às vezes o que a gente acha que é muito bom pode ser muito ruim, né? Eu acho que essa pessoa aqui, ela vai gostar de uma paçoca. Eu gosto de paçoca. Vocês gostam? Eu gosto. Você acha que ela vai gostar de uma paçoca? Então vou pôr uma paçoca aqui nesse doce para ela. O problema é que o sujeito é alérgico a amendoim. Olha o problema.
né? Sabe, pessoal, a gente tem que ter sempre a oportunidade de fazer o bem, né? E isso é muito interessante, porque observa o que eu estou falando. De vez em quando eu ouço isso, né? É muito comum entre os católicos. Bernardo, depois de amanhã é sexta-feira, eu vou fazer abstinência. Mas fazer abstinência para mim é muito difícil. É. Então não faça abstinência. Mas, Bernardo, a lei da igreja, exatamente, a lei da igreja diz que você deve fazer uma abstinência. Mas que você pode comutar a abstinência por uma obra de caridade. E você, como você está me pedindo a minha opinião, eu lhe dou a minha opinião como igreja. Não faça abstinência. Pegue e faça uma obra de caridade. Bernardo, mas que obra de caridade eu vou fazer? Não sei. Vê aí no teu lado. Tem um orfanato que as crianças não recebem visita, um asilo que que os velhinhos não recebem visita. Tem pessoas no hospital que estão com dificuldade. Tem algum velho que está precisando de ajuda para uma atividade qualquer, né? Às vezes o idoso tem dificuldade de fazer as compras. Pô, Bernardo, não tem nada disso. Tem mendigo perto da sua casa? Pô, Bernardo, tem. Compra um sanduíche, um suco e dá para ele. Sabe, pessoal, garanto que vocês vão encontrar alguma coisa que vocês possam fazer de bem na vida de vocês a cada momento. Pô, Bernardo, mas eu sou muito pobre. Tudo bem, meu amigo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exercer a justiça. Será que é justo eu pedir que você abra mão do quase nada que você tem por causa disso? Então faz o seguinte, reza um terço. Conceição? Oi, Marlene, tudo bem? Paz e bem. Sabe, se você não tem dinheiro, se você não tem bens, reza um terço. Faz um grupo de oração. Sabe, pessoal, é preciso fazer o bem. Não é para você fazer esse bem ou aquele bem. É ver a oportunidade de fazer o bem aos outros e fazer. Ah, olha, nesse momento o que eu posso fazer por esse irmão é isso. Pessoal, às vezes um conselho bem dado faz uma diferença danada. Às vezes, um pouco mais de atenção que você dá é algo que muda totalmente as pessoas. Por isso que eu falo, pessoal, não perde a oportunidade. Sempre que for possível, façam o bem. Porque se fizer o bem, você está